não é verdade? Como que você se alimenta 12 horas de uma coisa e depois você quer que em 15 minutos de oração mude tudo e você fique bem? Não fica, não fica. Experimenta você encher este copo inteiro de café preto. E aí depois pega e coloca só um copinho menor de água. Não vai mudar nada. Primeira coisa que tem que fazer, para de colocar café preto. Segunda coisa, abre a torneira para poder trocar aquela água, né? É uma dinâmica até antiga dessas, né? Pois é, mas você percebeu que a gente está vivendo isso hoje? Por isso não vivemos coisas novas. Por essa razão, que até o novo parece estranho, e como a gente não tem identificação do Espírito Santo, aí a gente ignora o novo, achando que às vezes nem é de Deus. Quantas vezes que eu e você como líderes, nós enxergamos as coisas novas de Deus de uma maneira errada, porque a nossa visão, o nosso coração não está bem. A gente não está bem. Sabe, às vezes, antigamente, quando eu ouvia a respeito, isso daqui é muito inteligente, Olha só, isso daqui é um âmbito espiritual muito grande. Eu vou explicar para vocês. Eu trabalho com mídia a minha vida inteira. E a coisa que eu falo para todos os pastores, coloca televisão, não coloca projetor. Por quê? O pessoal gosta do projetor. É uma cultura o projetor. É uma cultura, irmãos. Toda a igreja brasileira tem projetor. E toda a igreja japonesa tem aquele projetor enorme, que custa milhões e que dura 1 ano. E você compra uma televisão, pode ser aquela ali, Quantos anos essa TV tem? É mais velha que eu na fé. Está mais tempo na igreja que eu e funciona. Você entendeu? Coisas culturais, o vaso velho, o odre velho, que não pensa da maneira nova. E aí se perde. Eu quero que vocês entendam bem, porque assim, eu gosto de coisas muito práticas, né? A Raquel até fala assim, mas tudo você precisa ter assim, no quadradinho certinho. Eu falei, é porque a minha cabeça funciona assim, mas eu penso que às vezes, em determinados pontos, a igreja precisa disso. Ela precisa de cada coisa no seu quadrado, antes de organizar, antes de arrumar, resolver a bagunça, mas organizar a bagunça antes, entendeu? Porque senão você não sabe o que você está organizando. É mais ou menos assim, eu brinco lá em casa, porque quando eu lavo a louça, antes de lavar a louça, eu separo prato de talher, de copo, e depois eu lavo tudo, né? E todo mundo fica, mas tem que ser assim, porque eu vejo a Isabela lavando, e ela lava tudo junto, né? Eu falo, não, mas eu lavo tudo organizado, e às vezes eu penso que nós como cristãos e líderes, precisamos ter esse senso de organização, esse vinho novo no odre novo, entendeu? Esse senso de coisas, por que eu estou fazendo, como fazer, como resolver, para que as coisas fluam, porque nós não deveríamos estar investindo tempo para fluir, sabe, quantas vezes a gente fica batalhando em coisas, tentando fluir, não conseguindo, parece que está tudo truncado. Por quê? Porque as coisas não estão encaixadas. Você já reparou como que é um relógio? Você já tentou, eu nunca tentei, mas às vezes eu vejo aqueles vídeos do relógio, cada pecinha, uma coisinha, 1 milímetro fora do lugar, para de funcionar, entendeu? Para de funcionar. A igreja, nós, liderança, precisamos entender isso. Nós somos engrenagens, que precisamos estar encaixados para quê? Porque uma vez encaixados, você não precisa mais trabalhar, você vai fluir, as coisas vão acontecer, naturalmente. Então por isso a gente precisa buscar em Deus, buscar a presença de Deus, se encher do Espírito Santo, espírito de conhecimento, de sabedoria, está entendendo? Não é só você pegar e buscar e falar em línguas e ser cheio, mas espírito de conhecimento e sabedoria. A Bíblia diz lá no Antigo Testamento, de tantos homens que Deus adestrou para determinadas funções, e todos nós aqui, irmão, você acreditando ou não, você pode falar na minha cara, eu discordo de você, não me importa, todos nós temos algo que fazemos bem, um dom, um talento, e não só dons ministeriais, mas dons de ofício, coisas que fazemos. A pastora está falando aqui ontem, né, dos docinhos, e foi lá e vendeu. Você sabe qual que é o dom de ofício da pastora? Não é fazer o docinho, é vender. Não entendeu? É verdade, cada um tem o seu. Sabe qual é o problema nisso tudo? É que a gente não explora isso. Tem um outro problema nessa questão do odre velho, é que o líder, ele tem uma dúvida ainda a respeito da sua identidade. Não é você ser soberbo,
mas é você saber quem você é e o que você faz. Eu me lembro que eu me identifiquei muito com o café desde quando me converti, porque eu fazia uma troca no começo, né? Me converti, parei de fumar e comecei a tomar café. Depois comecei a apreciar o café. E aí hoje em dia, muitas vidas que eu ganhei foi no café. Entendeu? Eu entendi uma coisa, Deus me deu algo nesse meio todo de mesa, de comida, de café, de churrasco, que eu faço para ganhar vidas. Entende? Lá na minha casa, todo mês tem que ter um churrasquinho, mas tem que ter visitante. E aí o visitante vem por causa da carne. Você sabe, olha, eu vou falar uma coisa aqui para você, gente. Às vezes o novo é complicado de lidar, porque bate de frente com a nossa religiosidade. Era assim, ó, rede de homens, né? Rede de mulheres, pastor, é coisa de doido. As irmãs vêm, lota a igreja. Rede de homens, é uns 5, 6 gatos pingados. Vocês concordam? Não sei se aqui é igual, mas a grande maioria que foi isso. Uma luta para trazer o irmão. A gente fazia um monte de coisa para tentar convencer o irmão para vir na igreja. E você chamava e fazia, acontecia, fazia vídeo, fazia teatro no meio do culto. Imagina os irmãos fazendo teatro no meio do culto para convencer os irmãos a ir na rede de homens, no culto dos homens. Entendeu? Era muito engraçado. E não vinha, o máximo que vinha era os 25, 30. Aí lá vem eu, né? Eu, o revolucionário das ideias. Falei assim, gente, a gente precisa fazer algo que motive o homem a sair de casa. Aí, Toshio, todo mundo sabe disso. Você não está falando, você está falando normal. O que é essa motivação? Falei, gente, churrasco. Churrasco, o pessoal, não, vai trazer, o pessoal só vai vir na igreja por causa da carne. Eu falei, por que ele, outra coisa que ele viria? Por causa de Jesus? A pessoa, mas não deveria ser? Eu falei, deveria, mas quem é o visitante que vem na igreja por causa de Jesus? Ele vem por causa do problema. Ele vem por causa da situação que ele está vivendo, ou ele vem por causa da carne? Aí, todo mundo contra mim, e aquilo gritando no meu coração, faz churrasco, defende a sua ideia, Toshio, defende a sua ideia, você está sentindo que Deus defende, eu fui lá, pastor, vamos fazer, uma vez só, a gente pensa, não, mas e tem os custos, vamos fazer vaquinha, mas quem que vai fazer vaquinha? Gente, churrasco, todo mundo faz vaquinha, o pessoal paga a vaquinha, aí lutei, consegui fazer o churrasco, gente, sabe quantas pessoas tinha na igreja? Tinha 120 pessoas, 120 homens. 120 homens vieram na igreja por causa do churrasco. No meu coração, eu estava pulando de alegria, porque eu não fiz o churrasco somente. Eu acredito que a comunhão também é culto, quando você faz com o propósito certo. O problema é por causa que o outro lado do meu coração estava dizendo, veio só por causa da carne. Só por causa da carne. Aí o que aconteceu? Claro, processo de oração, jejum, consagração, buscar em Deus mesmo para que as pessoas venham e se convertam, orar pelo pregador, orar pelo louvor, todo mundo se voltou para ganhar as vidas. 60 pessoas vieram no apelo, 35 aceitaram Jesus. Nunca aconteceu isso dentro da igreja. Só que infelizmente, às vezes a gente é odre velho. Infelizmente, às vezes, a gente não enxerga o espiritual da maneira que Deus vê. E aí voltamos para a configuração natural das coisas. E aí continua vindo 35, 30, 20 homens, até o momento que decidiram cancelar a rede dos homens, por causa que não estava vindo homem. Você está entendendo? Às vezes a gente enxerga aquilo que é de Deus de forma natural, porque nós não estamos alinhados ao espiritual do Senhor. Infelizmente. Todos nós aqui temos sim um dom, um talento, que pode ser usado se você colocar realmente em evidência, em prática, para o Senhor, para fazer a diferença. Eu tenho uma coisa assim, eu tenho um misto no meu coração, eu morro de vergonha de subir aqui, né? Morro de vergonha. Normalmente as pessoas acham que não, né? Eu morro de vergonha, mas eu morreria também de não subir, para não passar o que Deus coloca no meu coração. Mas eu sei que em determinados momentos da minha vida, Deus me concedeu algumas coisas para eu aprender a falar. Antes de me converter com meus 20 anos, fui para o Brasil, fiz 1 ano de curso de dicção e trabalhei com telemarketing.
né? Eu era aquele chato que ligava para você. Oi, tudo bem? Né? Aquela coisa toda. E também vendia nas escolas. Você lembra aquele pessoal que entrava na sala de aula, todo terno e gravata? Aí eu era o aluno do fundo que gritava, chegou o pastor! Eu que era usuário, depois eu me encontrei nessa mesma situação, gente, é uma cena. Você vê, a semeadura é fiel. Plantei tanto, depois eu colhi. Mas foi um treinamento na minha vida, de falar das coisas, de vender um produto, um serviço, olha, o princípio do telemarketing é o seguinte, você não vende o produto, você vende você mesmo. Quando você fala, a pessoa não te vê, é a maneira mais difícil de você vender. Só que quando você consegue desenvolver algumas técnicas, né, no caso do telemarketing são técnicas, então aí você consegue vender produto. Olha só, meu primeiro teste, pastor, para vender no telemarketing, vender um nariz de palhaço. Você acredita? Você ligar uma pessoa aleatória para vender um nariz de palhaço para ela? Imagina. Não, vocês não entenderam, gente. Vocês não entenderam. Hã? O irmão devia ligar para você. Mas você está me entendendo? Você vai ligar para uma pessoa, oi, tudo bem? Aqui é de tal lugar e nós estamos, né, para poder levantar fundos para um negócio de caridade, nós estamos vendendo nariz de palhaço para você. A pessoa do outro lado, no mínimo, ela dava risada. No mínimo. Era impressionante. Então, eram esses nossos testes. Vendemos? Vendia. Você tem todo aquele lado emocional, porque é um lugar de caridade, só que assim, você vendia, mas depois você falava, não, isso daqui foi só um teste, ou então a gente levava um presente, mandava um presente, né, para ela poder ficar feliz, né, também, depois de tempo no telefone, né, imagina, chamando a pessoa de palhaça, né, entendeu? Mas são coisas que Deus nos dá, e Deus me deu aquilo, e olha, eu nunca imaginei que eu ia ser crente, nunca, eu falei assim, ó, eu entro em qualquer lugar, menos numa igreja, entendeu? Então, quando de repente eu me converti, que você começa a ver a linha do tempo da sua vida e fala, puxa, Deus me deu coisas, Deus me deu chaves, Deus te deu uma chave, e a gente tem que parar de ficar bloqueando o que Deus quer fazer, simples assim. Um líder que faz a diferença, um líder que realmente ele faz algo relevante, ele entende por que ele está nessa terra, ele entende por que ele está aqui, ele sabe de onde veio e para onde vai, como o próprio Jesus falou, não é verdade? É interessante essa frase, você já parou para pensar nela? Ele fala assim, ó, eu posso falar porque eu sei de onde vim e para onde vou, né? E vocês não sabem de onde vem nem para onde vocês vão, é tremendo. Você sabe de onde você veio? Você sabe para onde você vai? Quem não sabe para onde vai, aonde estiver está perdido. Frase de Facebook. Mas não é verdade? Não é uma realidade? Você sabe para que você nasceu? E você sabe por qual razão você vai morrer? Você sabe por que você está gastando a sua vida? Eu carrego algo no meu coração que é impresso dentro de mim, que me faz sorrir, que me faz chorar, que me faz acordar todas as manhãs, que não me deixa dormir, que é o seguinte, eu quero ir para o cemitério um dia vazio, sem deixar nada nessa terra do que eu possa fazer, sem deixar nada, de poder chegar no céu e o Senhor me repreender por aquilo que eu fiz demais, do que não ter feito nada. Eu não quero ter medo das feridas, eu quero ter um monte de cicatrizes, um monte delas, mas dizer assim, fiz tudo que eu podia, do que um dia ter medo de me machucar, ou ter medo de fazer algo e não fazer. Isso tem que ser impresso no nosso coração, como líder, como obreiro, como cristão. Lá no Pastor Décio eu falei algo, tinha uns jovenzinhos lá, e eu falei a respeito, né, do medo, ou do receio muitas vezes, que tem de se passar e de me, por ser cristão. E eu falei assim, por que você tem medo de sofrer de me por ser cristão? Sofra de me por ser cristão, esse de me vale a pena. Se você apanhar por ser cristão, apanhe. Se você ser preso por ser cristão, seja. Se as pessoas vão te dar as costas por ser cristão, que deem as costas para você. Se elas vão falar que você é o chato, que vive falando de Jesus, você deveria carregar isso como uma medalha, porque você fala de Jesus, entendeu? E esse tipo de pensamento, de sentimento, de princípio que cada líder deveria carregar no seu coração, porque para essas coisas vale a pena você gastar a sua vida, para essas coisas vale a pena a gente acordar cedo, dormir tarde, não dormir direito, para essas coisas vale a pena, agora para as outras não vale. Esse tipo de odre novo que Deus quer que nós sejamos, porque uma vez que você está disposto a tudo, não
tem por que ele não derramar o vinho novo. Olha, eu tenho uma passagem que é uma que assim, ela me rasga no meio, que é muito tremenda. Você lembra dos 4 leprosos? Samaria estava sitiada, né? Se você já leu a Bíblia, você sabe do que eu estou falando. Samaria sitiada, aí o inimigo lá nem fazia nada, só sitiou. O povo tudo preso lá. A situação estava tão ruim que eles estavam matando os filhos para comer. O rei, vendo a briga lá das 2 mães, decidindo qual filho ia matar primeiro, rasgou suas vestes e foi lá no profeta reclamar. E o profeta olhou e falou assim: eu sou Deus. Não, o profeta, você está cobrando de mim? Então, o profeta, o que ele fez? Profetizou, né? Porque todo profeta tem que profetizar, viu? O profeta não se enrola com os problemas, o profeta profetiza. Ah, mas o profeta está passando fome também, está na mesma briga também, mas o profeta, qual que é a função dele? Profetizar. Então não fica perdendo tempo, profetiza. Aí ele pegou e falou: amanhã, essa mesma hora, vai ter uma efa e tal, e falou, vai ter lá para todo mundo. E o cara, né, o general falou assim: nem se Deus abrir as janelas dos céus, falou assim, vai abrir e você não vai participar. E aí diz a Bíblia, né, que estavam lá 4 leprosos. Um olhou para a cara do outro e falou: você está com fome? Eu também. Eu estou com uma ideia aqui, ó as ideias, ó, é o vinho novo, gente. Meu, você precisa receber essa revelação. É o vinho novo. O leproso, caindo os pedaços, fedido, fora da sociedade, tem uma ideia. E qual que é a ideia do homem? Vamos lá nos inimigos pedir comida. Você está louco? Você vai lá pedir comida, eles vão nos matar. Ué, vamos matar e a gente vai morrer aqui também? Aí, sabe o que é o mais interessante dessa história? Eu gosto dessa história porque é o seguinte: os outros 3 devem ter olhado um para cada um e falado assim: a gente não tem nada a perder mesmo. E foram. E a Bíblia diz que aí lá no exército inimigo, eles começaram a sentir um tremor, como carros e cavalos, e eles começaram a falar um para o outro o quê? Eu acho que o exército de Samaria pediu ajuda para o outro exército, estão vindo contra nós. E fugiram. Quando os 4 leprosos chegou lá, estava tudo aberto para eles pegarem. E comeram. E aconteceu tudo que o profeta falou, gente. Sabe o que me pega isso aí? Eles não tinham nada a perder. Eles foram por tudo ou nada. Se jogaram. Entenderam. De alguma maneira, entenderam. E foram. O nosso problema, na grande maioria, é esse. A gente sempre tem algo a perder. Quando a gente tem algo a perder, é porque isso significa que a gente não morreu ainda para Jesus, para a causa de Cristo. E por isso que a gente sempre fica receoso, relutante em entregar, em ir para cima. Eu conheço muitas pessoas que têm carro, que têm casa, que têm isso, que têm aquilo. Isso não é errado, é maravilhoso você ver Deus abençoando, não é verdade? Mas às vezes isso tudo se torna um empecilho, é algo a perder. Tem pessoas que têm filhos, e os filhos são uma bênção, não é verdade? Mas começa a se tornar um empecilho, por quê? É algo a perder. Uma vez quando a gente decidiu se jogar no caminho do Senhor, eu e minha esposa, né, antes da gente casar, a gente fez uma entrevista um com o outro, né? Eu falei assim: bom, Raquel, é o seguinte, a gente vai casar, mas eu quero que você saiba que um dia eu vou para a África, um dia a gente não vai ter teto para morar, um dia a gente vai fazer isso, isso e isso, então antes de casar você vai ter que decidir se você aceita sim ou não, né? E foi a nossa conversa nesses termos, para a gente casar, né? E decidimos assim, e chegou o momento que foi assim que aconteceu. A gente nunca teve coisas, nunca teve casos, nossos filhos a gente joga dentro do carro e vamos para onde for, e se não tivesse carro ia ter que ir de trem, de ônibus, seja lá do que for, e a gente tem que ir. Você acha que é fácil? Não, não é fácil. Tem hora que a gente olha para as crianças, tem hora que a gente olha para a gente mesmo, mas a gente tomou uma decisão lá atrás, de não ter nada a perder. Você está me entendendo? Eu não estou aqui para motivar você, eu estou aqui para te convidar a viver uma vida de cruz, para você entender que o dinheiro não é seu, a casa não é sua, o que você tem não é seu, nem o seu dom e talento é seu, se você decidir assim, porque pode ser seu se você quiser, mas pode não ser seu e ser de Jesus, mas quando é de Jesus, então você não tem mais direito nisso, aí você tem que morrer. A minha vida não pode ser minha, se eu quero que Jesus aperfeiçoe ela, se eu quero viver uma vida de aperfeiçoamento, se eu quero viver uma vida de odre novo, eu não posso ter a vida minha, eu não posso ter a minha vida, eu não posso ter a minha vontade. Às vezes Deus nos concede, né, pastor, um QQ.
Às vezes, brinco assim, às vezes Jesus, ele deixa a gente jogar um gamezinho, né, dar uma parada, dar um QQ, mas é ele que dá. Né, 13 anos de casado, fui para Okinawa. Hã? É, isso que eu ia falar agora, viu? Estamos alinhados. 13 anos de casado, fui a Okinawa na minha lua de mel. Depois disso, viagem nenhuma. Pensa que a Raquel não queria. Todo ano, quando é que nós vamos voltar para Okinawa? Quando é que nós vamos voltar para Okinawa? E não chegava o tempo, não chegava a hora. Aí no momento que a gente menos esperava, imagina, pandemia, uma série de coisas, aí acontece o milagre. Foi onde que Deus falou, agora eu vou deixar vocês irem. Sabe, se é a minha vida, se é o meu querer, eu vou correr atrás. Eu vou deixar de ir a alguns cultos para fazer um Zengyo. Eu vou deixar de ganhar algumas vidas para poder me dedicar mais à minha família. Não estou falando que não deve se dedicar à família. Estou falando de fazer a minha vontade. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo, né? Então, aí eu ia fazer desse jeito. Ia conseguir juntar um dinheiro. Ia conseguir fazer as coisinhas, né, que eu queria. Comprar um carro legal, né, e tal. E ia fazer do meu jeito. Tem condição. Nós temos força para isso. Não é verdade? E esse que é o grande problema da história. Que a gente tem como fazer muitas coisas. E por isso que a gente faz. Só que aí não ia ser do jeito de Deus, ia ser do meu jeito. Eu lembro de várias vezes que a gente deixou de fazer algumas coisas. Passamos algumas provações e privações, mas quando via o propósito de Deus era para salvar uma pessoa, para cuidar de alguém, para construir mais um tijolinho lá no reino do Senhor. Né? Por causa das privações e das abnegações que fazemos. Porque a nossa vida não é nossa. Agora eu fico pensando, e se eu tivesse feito do meu jeito? E se eu tivesse trabalhado naquele tempo que o Senhor falou para mim ficar em casa? Porque o Senhor falou para mim ficar em casa. E se eu tivesse optado por fazer da minha maneira? Porque a preocupação vem, bate na porta. Né? E eu fiquei pensando assim, eu acho que aquilo ali que veio depois, não ia acontecer. É igual os discípulos no mar da Galileia, Jesus ordenou que eles entrassem no barco, eles ficaram tão preocupados com a tempestade, Jesus fez o milagre e tudo, né? Mas qual que era o propósito dele? Era libertar o gadareno, não é verdade? E o que o gadareno fez, meu irmão? Pregou para várias cidades. Você está me entendendo? A tempestade, isso daqui é pregação de domingo, né? As tempestades que a gente passa, elas escondem muitas vezes um propósito muito maior lá na frente. Só que a gente como líder, a gente deveria entender isso de tal forma e colocar em prática de tal forma que a gente não fosse mais abalado, que a gente não fosse mais abalado pela circunstância. Vou te dar um conselho, meu irmão e minha irmã. Não seja levado pelos seus sentimentos. Não deixe o seu sentimento te dominar. Domine sobre ele. Mas é difícil. Eu não estou falando que é fácil. É difícil mesmo. Mas eu estou falando que você consegue no poder de Deus. Por quê? Por causa que os nossos sentimentos, o nosso coração é enganoso, a Bíblia fala isso. E os nossos sentimentos, eles têm o poder de nos levar para lugares que Deus não quer que a gente vá. As irmãs, por exemplo, né, perdão, né, eu vou ter que falar, mas a TPM, gente, tem a condição de causar um problema sério dentro de uma família. Mas é difícil de lidar, não é, irmãs? Então, e os irmãos nessa hora, o que faz? Chuta o balde? Você está entendendo? Todo mundo tem que lidar com o seu sentimento. Tem coisas que são inevitáveis. Você consegue casar com uma mulher que não tem TPM, irmão? Mas não é verdade? Para e pensa. Não tem como. Aí o que você vai fazer? Quando chegar no dia da TPM, você vai pegar e vai enlouquecer? Não. Você sabe. Por isso que é importante entender. Você tá entrando num relacionamento, vai ter sim o dia mal, e você precisa lidar com ele. Mas é difícil, você não conhece a minha esposa, e você não conhece a minha, e você não me conhece, não entendeu? Mas é verdade. Veja bem, irmãos, não vamos tratar as coisas, sabe, fantasiar elas, não vamos pegar e colocar uma aparência, não. Vamos ser real, entendeu? Mulher tem TPM, o homem às vezes perde a cabeça, tem os sanguíneos que estressa, que grita, que berra. Tem, gente. Mas e aí, você vai ser levado pelo seu sentimento? Vai continuar perdendo para o seu sentimento? Aí a gente precisa treinar. Eu fico pensando, sentimento, nervo, músculo. Tem que exercitar. Então você está vendo aquela situação, no começo é difícil, você fica perdido, mas você vai exercitando, exercita a paciência,
exercita o né? Exercita o chu, sabe? Vai exercitando, respira fundo, irmãs, exercita, exercita, até uma hora que você vai conseguindo. Mas no começo é difícil, claro que é, mas exercita, vai chegar uma hora que você vai dar conta, vai chegar uma hora que seu sentimento não vai mais te guiar. Você sabe qual é o problema disso? O cerne do problema disso é porque nessa hora você esquece tudo que Deus falou para você. Você esquece da promessa de Deus. Deus te deu uma promessa, vai te usar nas nações. Aí você briga com seu marido, com a sua esposa, você esquece da promessa. É ou não é? Quem tem coragem de falar que é? É verdade. Aí por quê? O que vem na cabeça na hora? Como que eu vou para as nações se eu não dou conta da minha casa? Mas Deus errou então em te dar promessa? Então é preciso, como liderança, a gente ser o odre novo. Volte para a essência. Lembra quando você se converteu? Era mais fé e esperança do que condição. Hoje nós temos condição, mas acabou a fé e esperança, né? Por causa das batalhas. Quantos aqui que tem menos de 2 anos de convertido? Tem alguém menos de 2 anos de convertido? Não? 3 anos de convertido, tem alguém? Não? Quem é? Então, você parou para pensar comigo? Se a gente analisar, todos aqui têm uma vivência no Evangelho, né? Todos aqui caminharam com Deus bastante tempo. Então isso quer dizer só uma coisa, que todos nós já passamos por lutas, temos muitas cicatrizes, algumas feridas, né? Quem não tem ferida? Se você não tem ferida, né? Aleluia, vai para o céu. Né? Quem não tem? Sabe qual é a questão? Vou falar aqui, vou expor um pouquinho só. Tem um monte de ferida, mas sabe lidar com o sentimento. Entendeu? Por quê? Porque quanto mais ferida e quanto mais cicatriz, mostra o nível de batalha. Entendeu? Se você não tem ferida nenhuma, você está guardado numa caixinha, não é possível. Agora, se você tem ferida, é porque você está na batalha. Aprende a lidar com a dor. Aprende a lidar com a sua dor. Não fica remoendo ela. Está doendo? Tem coisa que não dá para curar na hora que a gente quer, não é, pastora? Não tem. Tem coisa que não dá, não é o nosso tempo. Então eu tenho que aprender a segurar e vou lá trabalhar. E vou lá fazer. Vou continuar na obra. E vou lidar, porque eu não vou ficar derramando a minha ferida nos outros também. Se você é líder, se eu sou líder, eu tenho uma responsabilidade com aqueles que estão debaixo de mim. Cuidado, eu não posso. Eu fui machucado na igreja, então agora eu vou pegar e vou machucar os outros. Espera aí, está faltando Deus na história. Não está faltando cura, está faltando Deus. Já parou para pensar? Quem fazia ministração de cura com os apóstolos? Quem fazia? Deixa eu perguntar uma coisa mais profunda. Qual a Bíblia que eles liam? Qual era a Bíblia que os 12 de Jesus liam? Qual era o livro que eles tinham para estudar? Você entendeu como que a gente é uma geração meio capenga? E se eles fossem feridos? Mas que feridas que eles recebiam? Simples, medo de morrer, perseguição, lutas e mais lutas. Porque não sei se você sabe, irmãos, naquela época não tinha carro para viajar para pregar o evangelho, não tinha microfone para falar, entendeu? Não tinha oferta no final do culto, né? Eu acho que não, né? Algumas vezes não tinha, e tinha que fugir, por causa que era toda hora a gente querendo matar. Aí você fala assim, meu Deus, como que eles viviam? Pois é, mas eles viviam, e eles fizeram diferença. A gente está aqui hoje, esse negócio está aqui hoje, por causa deles. Está me entendendo? Aí eu te pergunto, por que a gente fica dependente de tantas coisas, tantos fatores, quando nem o próprio Deus nos mostrou isso? Ele não fala para a gente viver por fatores, Ele fala para a gente viver por Ele, para Ele. Então o que nos falta é realmente entrar num relacionamento com o Espírito Santo, mas não mais um relacionamento de sentimento, um relacionamento de razão, de entender, de viver o que diz a palavra, de tomar posse. Olha, eu ainda vejo muitos líderes de muito tempo de ministério ficar pedindo perdão pela mesma coisa,
e viver uma vida de coitadismo, e estão no campo de trabalho. Não é tempo de ficar sendo coitado. Porque os meus problemas, os meus pecados, a Bíblia diz, vários irmãos estão passando pela mesma coisa. É tempo da gente ser maduro. Vinho novo, odre novo, tem a ver com maturidade. É você saber e fazer. Está doendo? Né? Eu não sei vocês, gente, mas depois que eu casei, que eu me tornei realmente um homem maduro, porque eu era uma criança. E eu aprendi a maturidade na pancada. Né? Por quê? Porque quando eu entrava no trabalho, começava a doer a mão, né? Trabalho, aquela coisa toda. Aí sabe o que eu fazia? Eu pedia para ir embora. Entendeu? Chegava em casa, minha esposa, o que você está fazendo em casa? Eu falei, minha mão começou a doer. Eu falei assim, seja homem, rapaz. Seja homem, como é que você vai embora porque seu dedo está doendo? Aí eu falei, mas está doendo, amor, não consigo trabalhar. Aí eu ia trabalhar, começava, né, o nariz começava a ficar irritado, começava a escorrer, espirrar, vim embora para casa. O que você está fazendo em casa? Eu falei, cafunchou. Eu falei, todo mundo tem cafunchou, e você vem embora para casa. Aprendi na pancada, gente, aprendi na pancada, até o momento que eu decidi, porque olha só, eu estou lá trabalhando, aí a mão começa a doer, o nariz começa a querer escorrer, aí Deus falou assim para mim, ou eles te mandam embora, ou você manda eles embora. E eu tive que aprender a decidir permanecer com a dor, com o sofrimento, pela maturidade. Foi difícil? Meu irmão, foi muito difícil. Muito. Mas deu certo. Deu certo. Hoje se tem que fazer, a gente faz. Se precisa decidir, a gente decide. Se tem que permanecer acordado, a gente permanece. Tem que permanecer de pé, a gente permanece. Se tem que colocar o terno e a gravata para pregar, a gente coloca. Mas é maturidade, sabe? É muito importante nós como lideranças entendermos isso, entender isso. Precisamos entender isso, para a gente poder ser o vinho novo. Por quê? Para a gente encerrar. Por causa que aí Deus vai ver disponibilidade em cada um de nós, e Ele vai poder derramar. Você quer que algo novo aconteça? Você precisa que a sua vida ministerial comece a fluir? Então, seja uma pessoa disponível para o que Deus quer fazer. Seja disponível para as coisas que Deus está colocando. Nesta igreja aqui, você conhece essa igreja muito melhor do que eu. Muito melhor. Você sabe das necessidades. Você sabe daquilo que precisa ser feito. Você sabe que tem um projeto de Deus para essa denominação. Você sabe disso. Então, se comprometa da mesma maneira que você gostaria que se comprometesse se você fosse o pastor dela. Entendeu? Eu penso assim que eu sou um homem do reino. Eu tenho um comprometimento com essa igreja também. Por causa que eu sou um homem do reino. Entendeu? Então eu me coloco no lugar do pastor. Aí você fala assim, Tocha, mas você está falando isso porque você também tem uma igreja. Eu falei, não, eu fazia isso antes mesmo. Entendeu? É uma questão de decisão. Então, tipo assim, se eu chego aqui e precisa trocar água dali, entendeu? Eu não vou ficar esperando. Eu falo, pastor, onde que está o galão d'água? Né? E eu troco mesmo. Às vezes as pessoas falam assim, você é muito entrão, Tocha, você chega nas igrejas, parece que é sua. Eu falei, é essa a ideia. É essa a ideia. Eu me preocupei aqui, quando eu vi isso daqui, primeira coisa que Raquel já me denunciou quando falou da TV, entendeu? Eu assisto pela live, eu olho assim, eu pensei que isso daqui era de madeira. Você sabia que isso daqui é super barato? E dá uma outra noção, entendeu? É super barato isso aqui. Eu não estou falando para vocês comprar não, quer dizer, estou falando, compra, é barato, entendeu? Dá uma outra visão. Se a igreja fosse tu e você olhasse em volta, eu fiquei olhando aqui, e eu fiquei pensando o que eu podia melhorar. Estou falando honestamente, o que eu posso melhorar aqui dentro? Eu fiquei olhando, e olha gente, aqui é um poço de ideia, viu? Se deixar nós vai longe, entendeu? O pastor sabe disso, entendeu? Mas por quê? Porque eu fico pensando, se fosse minha, e se fosse minha, e se fosse minha? Eu também penso o seguinte, porque eu sendo assim, quem sabe eu vou gerar uns 3, 4 igual eu, né? Aí vai ser bênção demais, não é verdade? Entendeu? Então, se comprometa com a obra que Deus colocou na tua mão. Faça valer a pena o que Jesus fez por você, de verdade. Daqui a pouco, irmãos, eu falei que ia encerrar, eu vou encerrar. Daqui a pouco, a gente vai morrer. Pare e pensa numa coisa, quantos anos você tem? Eu tenho 39, certo? De vida útil, eu queria viver até os 80 firme bem. A Raquel fica falando assim, se eu continuar comendo desse jeito, eu não vou viver, né? Mas eu queria, né, pastora? É difícil, né?
tantas coisas boas na vida, né? É difícil, mas o que eu quero dizer com isso? Eu tenho o quê? 30, 40 anos pela frente? Sabe, é pouco tempo. O que você vai fazer com o restante da sua vida? O que você vai fazer a partir de agora? A Raquel falou aqui uma coisa que eu sempre falo assim, hoje pode ser um dia normal se você decidir. Hoje pode ser um marco na sua vida, que daqui para frente vai ser tudo diferente, se você decidir. Se você decidir, você pode sair por essa porta e falar, não vai ser mais assim, e começar a cumprir o que Deus colocou na tua mão, e vai ser totalmente diferente, entendeu? Você pode chegar, de repente você precisa tratar com o pastor, preciso conversar, olha, eu preciso me render, eu preciso parar de ser orgulhoso, e aí você se rende, as coisas começam a acontecer também, é decisão nossa, é decisão sua e minha, eu também tenho que decidir isso hoje. Eu não estou aqui falando para vocês, eu estou aqui sendo ministrado junto com vocês. Então é muito importante você tomar uma decisão hoje ou ficar do mesmo jeito. Cada um, não é verdade? O meu papel aqui é passar a mensagem. E eu creio que tanto para você como para mim, Deus deseja que a gente seja um odre novo para Ele derramar um vinho novo. Amém? Eu quero orar com vocês. Você poderia um pouquinho ficar de pé? Se você puder ficar de pé um pouquinho. Você quer tocar aqui, irmão, para mim? Te agradeço. Pode ser só um solinho de leve. Feche seus olhos. Irmãos, vamos fazer algo diferente. Eu gostaria que todos vocês viessem aqui na frente. Vamos orar. Não vou fazer um apelo, mas vamos orar juntos, todos nós. Eu acredito que isso é para todos nós. Todos nós. Irmãos, eu desejo tanto esse vinho novo. E eu sei que o que Deus tem pedido, às vezes é tão dolorido. Mas o meu desejo pelo vinho novo é maior do que a dor da mudança, sabe? Porque o vinho novo é melhor. Aquilo que Deus quer fazer é melhor. Aquilo que Deus quer fazer é maior do que aquilo que a gente é, o que a gente carrega. Então peça para Deus nessa hora, Senhor, me faz uma pessoa nova. Peça para Deus quebrar dentro de você esse vaso velho, essa estrutura velha, essa formatação antiga. Peça para Deus quebrar no seu coração aquilo que talvez você até sabe que te impede de viver o novo. Peça para Deus e Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar se caso você não sabe. Mas se você já sabe, então tome uma decisão com Ele. E eu tenho certeza de que você vai se tornar uma pessoa muito mais útil e produtiva para o Senhor nesse tempo. Porque eu vou falar uma coisa para vocês aqui, igreja. Existe uma nova configuração de Deus que está acontecendo no Japão. Eu quero falar algo do Senhor aqui, que Ele está prestes a fazer nessa nação. E por isso que Ele está movendo tantas coisas. Há muitos e muitos anos que homens e mulheres oram e clamam, e jejuam e intercedem pelo avivamento dessa nação. E o Senhor não podia trazer o avivamento, porque nós não estávamos preparados para isso. E irmãos, muito do que eu acompanhei, eu vi isso acontecer. Não tinha como fazer. Deus queria derramar, mas não podia. E eu estou vendo em 3 meses, o que eu nunca vi em 15 anos de convertido. E por isso que eu estou vendo Deus tentando mudar a nossa configuração. O coronavírus, ele veio pela permissão de Deus para mexer na igreja, para nos despertar para essa realidade. Hoje em dia não existe igreja grande, igreja pequena, igreja média. Hoje existe pessoas que Deus está mexendo no interior, principalmente nas lideranças, gente. Principalmente, eu vi Deus destituir pessoas que era anos de ministério. Eu vi Deus pegar e mexer em coisas e desfazer coisas. Eu vi igreja fechar no Japão. Eu vi pastor ir embora. Eu estou falando isso, gente, porque Deus está fazendo. Eu vi igrejas que tinham 20 anos de ministério acabarem. Por quê? Porque Deus é que coloca e que tira. Deus é que constrói e que destrói. E nós precisamos ler o que está acontecendo. Por isso Ele precisa nos reconfigurar por dentro.
Por isso Ele precisa estourar as resistências do nosso coração, porque senão a gente vai ter que esperar mais uma geração para esse avivamento acontecer. E Deus está dando sinais de que Ele está fazendo aqui nessa igreja, aqui. Ele deu um sinal ontem aqui. Aí você olha para você mesmo e fala, mas Toshio, a gente é uma igreja tão pequena, tão isso, tão aquilo, não importa. Ele mostrou, eu vi, eu estava sentado aqui, eu falei assim, eu estou me derretendo, porque eu vi acontecer aqui na frente desse púlpito. Se você creu, se você não crê, o que mais Deus poderia fazer para você crer, meu irmão? O que mais Deus precisava fazer para você crer? O que mais? O que mais nós queremos que Ele faça para a gente crer? Chegou o tempo, irmão, irmã, chegou, tome uma decisão, faça valer a pena, chega de só aparência, é tempo de externar, é tempo de rasgar a veste e falar, Senhor, eu me arrependo, Senhor, chega de viver esta vida, eu quero algo novo, Pai, eu quero rasgar o meu coração diante de Ti, eu quero clamar pela coisa nova, pelo tempo novo, pelo vinho novo, Senhor, não quero mais ser odre velho, não quero, Senhor. Deus, se essa nação precisa de arrependimento, o arrependimento começa na igreja, o avivamento começa na igreja, e avivamento começa com arrependimento, mudança de mentalidade, a metanoia, é de dentro para fora, é de dentro da igreja. O avivamento nunca vai começar lá no patinco, lá no hospital, vai ser aqui, quando a gente colocar o joelho no chão e falar, Senhor, estamos esperando há tantos anos, abra sua boca e comece a orar, abra sua boca e comece a orar, você não está sentindo a dor, você não está sentindo a dor? Abra sua boca, comece a orar. Abra sua boca, irmão. Comece a orar. Fale com Deus, clame a Ele. Não tenha vergonha de orar. Não tenha vergonha de levantar sua voz. Não tenha vergonha de se expor. É tempo de arrependimento. Ó Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Nós queremos o Teu novo. Mas para isso eu preciso ser também, Deus, um odre novo. Eu preciso também ser um odre novo, Senhor. Deus, eu quero tomar uma decisão. Eu quero ser um odre novo. Eu não quero mais ter as velhas configurações que me afastam da Tua presença. Eu não quero mais carregar dentro de mim, Senhor, as estruturas antigas que me afastaram de Ti, que me tiraram, Senhor Deus, do primeiro amor, que me tiraram, Senhor Deus, do lugar da adoração. Eu quero viver o vinho novo, eu quero viver as coisas novas. Papai, nós nos arrependemos. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, ó Deus, de sair, ó Deus, da configuração que o Senhor me colocou no começo, de sair da Tua presença, Pai, de nem perceber, ó Deus, o quão longe de Ti nós estamos. Eu me arrependo, Senhor Deus, de não mais ter o meu coração incendiado por Ti, cheio do Teu poder, da Tua graça e da Tua unção. Deus, eu me arrependo de não amar o perdido, de não me importar com ele, Senhor, de não pagar o preço por ele. Eu me arrependo, Senhor Deus, de não evangelizar, de não pregar as Tuas boas novas. Eu me arrependo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Queremos rasgar o nosso coração nesta manhã, queremos rasgar o nosso coração nesta hora. Precisamos de Ti, Jesus, precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, precisamos do Senhor, da Tua misericórdia. Deus, essa nação precisa de Ti, Senhor, o Japão precisa de Ti. Deus, em nome de Jesus, conta conosco,
conta com a gente. Deus, em nome de Jesus, eu declaro, nós somos as vozes proféticas de salvação para essa terra. Deus, em nome de Jesus, salva o Japão, usa as nossas vidas, Pai. O Senhor está mostrando, o Senhor está dando sinais. Deus, em nome de Jesus, Pai, usa as nossas vidas como, Senhor Deus, canal de salvação, de arrependimento. E em nome de Jesus, Senhor Deus, coloca um marco neste dia, Pai, de que algo novo comece a acontecer, que nós venhamos a decidir viver algo novo a partir de hoje, em nome de Jesus, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome. Rabassura e calabachuri adorebassou, remanaga xerabarabassore calabachei, rimanarabassoro contaribalabarabasore revanabachore caloverebas, remanaya sore calabarabachere barabassuri adorebarabachei. Deixa o Espírito Santo colocar o clamor dele dentro de você. Seja um canal do clamor de Deus. Seja um canal da paixão de Jesus. Seja um canal do rio do Espírito Santo. Deixa ele gritar dentro de você. Deixa ele clamar dentro de você. Deixa ele te acender. Deixa ele te incendiar com a paixão, com o amor, com a empatia, com a compaixão dele. Deixa ele te tocar, deixa ele te levar de volta para a sala do trono, deixa ele te levar de volta para o lugar do primeiro amor. Ramaya sou de Kamassuri Cantorebache. Espírito Santo, que o teu propósito venha vir dentro de nós, Senhor, nos colocar de volta alinhado com o teu coração. Ei, Jesus, te agradeço, Pai, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Eu te agradeço, Senhor. Remanachore calabaçou, rabassuri cantorabache, Maravilha. Deus nos abençoe, presbítero Toshio. Palavra profunda. Deus alcançou com certeza uma terra boa aqui. Irmãos, eu gostaria que a igreja estivesse de hoje em diante no compromisso de orar por essa família de desesperados, né? De inconformados. São inconformados, são desesperados, porque eles querem mais de Deus. Eles vivem para Deus e querem mais de Deus. Amém? Irmão Akira, eu estava aqui pensando, de terça-feira, o Yuri não vai poder estar, que ele está à noite, né? Terça-feira, o Renato está à noite, né? Mas nós fazemos nossa reunião na terça-feira, nós vamos estrangular. Hoje nós temos o discipulado mais tarde, né? E temos a ceia. Então, nós vamos fazer a nossa reunião para discutir essas coisas internas, tá? Na terça-feira. Viu, Eduardo? Eu vi duas coisas aqui, duas coisas muito interessantes esse final de semana, tá? Primeiro, o pastor Isaías sentado, né? Ali durinho. Eu estava até comentando com o presbítero Toshio. O Tsurumi Sensei sair lá da mesa dele, pegar o pente e pentear o cabelo dele, tá? E ele fica durinho, ele nem se mexe, ele continua durinho, né? E o diferencial é que ele faz isso por amor. Tirou o óculos, limpou, carrega a bolsa. Só falta descobrir o que ele quer pensar. E nós vemos de uma cultura religiosa agora, né? Lamentavelmente que vem da América Latina, né? Da Colômbia, em que nós temos que honrar as pessoas, e nós vemos as pessoas honrando líderes por medo. Porque se eu não fazer, eu vou sentar no banco. Se eu não fazer, tá, a porta vai fechar. Então, eu vi isso, e é isso que eu estava conversando com ele. Nós precisamos levantar uma geração que, se tiver que honrar um líder, faça isso por gratidão a Deus.
por amor a Deus, não por interesse nem por medo. E eu vejo isso no Surumi Sensei, que só falta pensar assim, descobrir o que ele pensa. Outra coisa que eu vi, eu quero agradecer a irmã Harumi, que esses dias, nós estávamos na correria, né? De repente, quando chega, não deu tempo de fazer almoço, nem janta, quando chega, ela fez a minha barba, brigou comigo, fez tudo o que tinha que fazer, foi lá e comprou um bentô e trouxe, e quando eu estava tomando banho, saí, tinha um bentô para me comer, para mim e para minha esposa, sabe? É tipo de pessoa assim, sabe? É tipo de pessoa assim, tá? Que me provoca a crescer, tá? Então, é isso que... Hoje eu estava vendo outra coisa muito interessante. Desde a hora que eu cheguei, o Eduardo está com a mão assim. Ele está com o dente... Eu sofri de dor de dente, eu sei o que ele está passando, irmão. Teve vezes que eu tive que correr para o meio do mato. No fundo de casa tinha um matagal, eu corria para lá para gritar. Porque eu tinha vergonha de gritar, porque eu sou macho, né? Na minha casa tinha 5 meninas, né? Um monte de prima, né? Tá? Eu corria para o meio do mato para gritar, e rolar no chão. Porque dente eu sei. A dor do parto eu não conheço, mas eu conheço dor de dente. Tá? E eu quero crer que é pior do que a dor de parto. Tá? Bem, eu não tenho. Eu estou vendo o Eduardo ali. Tá? Olha, não, isso é adoração, irmão. Isso é adoração. Essa é a adoração que Deus espera. A adoração não depende da minha situação. Depende daquilo que eu entendo, que alguém fez para mim alguma coisa. É retribuição. É gratidão. É isso que eu tenho visto. Eu gostei muito. Quantas vezes eu vou para o culto todo arrebentado? Fui trabalhar com o Carlos Anaconda lá naqueles milagres, você estava, né? Daqueles dentes de ouro lá, todas aquelas coisas, e os meus dentes, tudo doendo naquele dia. Como que doeu aqueles 2 dias? Nunca doeu tanto meus dentes. E eu orava, Deus, faz um milagre aqui em mim, faz um dente de ouro em mim, uma obturação de ouro, alguma coisa. E olhando na boca dos outros, obturação feita, e o meu doendo. Deus... não fez. Mas nem por isso eu deixei de trabalhar para o Senhor e adorar o Senhor. Cristo é muito maior do que as suas emoções, as suas dores. Tá? Vamos adorar o Senhor. O que o Toshio, ele observou e falou aqui, nós estamos vivendo um tempo novo. Tá? Nós não vamos abortar isso, não. Como os outros abortaram. Tá? E está começando por aqui. Tá? Foi aqui que Deus mandou os japoneses. Todo mundo está entendendo. O mês que vem já é a pastora que vai pregar. A semana que vem eles vão estar aqui. Vai vir pessoas de Nagoya para participar do evangelismo. Aquele casal. Tá? E vai vir muito mais gente. Tá? Irmão, o pastor ontem falou uma coisa que me impactou, né? O pastor Isaías. Não é para me enaltecer nem nada, não é longe disso. Que talvez vocês não me reconheçam. Vocês me reconhecem. Pastor Antônio, um homem maravilhoso. Conversei com ele, um homem maravilhoso. Não sei em que sentido que ele estava expressando tudo, mas eu sei que eu sou filho daquele que é maravilhoso. Eu tenho no DNA alguma coisa dele também. Não é para me ufanar, não. Sabe? Eu tenho a cara do pai. Eu tenho a cara do pai. O DNA do pai. Não, eu estou dizendo nesse sentido. Ele reconheceu alguma coisa em mim. Primeiro porque Deus falou para ele vir aqui. Ele veio, sentou aqui e comprovou. E quarta-feira eu tenho reunião com ele. Lá. Olha, deixa eu falar mais uma coisa que eu quero que os irmãos sejam os primeiros a fazer. Entra no site, no link, já faça a sua reserva. Já pague. O casal é 20 mil. O quarto de hotel. Almoço, janta. Entra na segunda-feira, sai na quarta. Tá? São 2, na realidade vai ser 2 dias. Tá? Solteiro é 10 mil. Tá? Por favor, eu gostaria, os oficiais, esses eu vou fazer questão. Quem é os oficiais? É os presbíteros e os missionários. Tá?
E os outros, pastor? Pode ir também. Pode ir, tá? Não, eu sou diácono, não tem problema. Eu quero que você vá também. Porque vai ser um momento de ministração. O grupo de louvor vai estar tocando nesses dias. Pastor, então nós vamos, você está? Não, vai pagar também. Mas vai ser usado por Deus lá. Tá bom? Eu creio que é um tempo de visibilidade de Deus também para nós, para esse grupo de louvor. Para vocês que estão orando, o Rodolfo que está preocupado, teve uma reunião com o grupo de louvor, está esperando os irmãos responder por inbox para ele, né? Tá? Ele quer... Hã? Hã? Tem que estar dormindo ainda, né? Ainda é o odre velho, tá? E não tem jeito, vai acabar explodindo, porque não tem como, tá? Ser odre, ter o vinho novo no odre velho, tá? Então, em nome de Jesus, vamos fazer assim, terça-feira nós fazemos a nossa reunião, tá? Aí nós temos, o irmão aqui tem aula 4 horas de discipulado, né? E eu vou com o irmão Toshio para almoçar lá no Apóstolo William, tá? Eu gostaria que alguém fosse